bastante difícil, um texto na qual mostra a nossa humanidade, mostra o quanto nós, carecemos da graça do Senhor, e é um texto que mostra que nós não somos super-homens, super-mulheres, e que o crente, ele pode passar por situações difíceis na sua vida. O salmista então diz aqui no Salmo 73, verso 21 e 22, vamos ler juntos? Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi com insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Podem se assentar. Essa semana fui levado a este texto, tomado por este texto, e que esta palavra nesta noite possa falar ao seu coração, assim como falou comigo. É um texto aqui que o salmista mostra para nós como o estado que o ser humano pode se encontrar. A pessoa tomada por amargura e inveja, dirigida por maus sentimentos, perde a percepção do que é correto. Veja o que o salmista diz no verso 22: agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando estamos amargurados, corações inflamados pela inveja, as decisões passam a ser irracionais. O impulso norteia palavras e ações. Quantas vezes estamos com o coração sobrecarregado e muitas vezes não pensamos antes de agir, respondemos, falamos, agredimos, ferimos, machucamos, agimos como um verdadeiro animal, que quando acuado, que quando aprisionado, que quando ferido, fere também. É por isso que podemos dizer que pessoas feridas, elas ferem. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas gratas gratificam pessoas. Que eu interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Pode pôr a figura, Renato? Olha só essa figura que eu achei na internet. Se você não se curar do que lhe feriu, você irá sangrar em cima de quem não lhe machucou. Você pode repetir essa frase comigo? Se você não se curar do que lhe feriu, você irá sangrar em cima de quem não lhe machucou. Deixa essa imagem um pouquinho aí, Renato. Quantas vezes na vida é dessa forma? Pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. E às vezes são pessoas que não têm nada a ver com o seu problema, e você acaba agredindo e ferindo essa pessoa que talvez está no seu ciclo de relacionamento, uma pessoa que Deus colocou para você amar, para você cuidar, para você zelar pela vida dela, para você respeitar, mas porque o seu passado lá atrás, alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te abusou de você, e você se encontra nesse momento sangrando, ferindo, e começa a ferir e sangrar em cima de outras pessoas. Assim, muitas vezes a gente vê, principalmente na figura de autoridade, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão inflamadas, vêm agredir um professor, vêm agredir um pastor, vêm a falar de uma pessoa com autoridade, porque lá atrás talvez foi machucada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, por alguém que foi colocado para amar, para proteger, para guardar, mas acabou lhe ferindo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vimos o quanto nós podemos se tornar irracionais, o quanto a amargura, a inveja pode cegar o homem, o quanto nós, seres humanos, podemos se tornar cruéis
como animais irracionais. Quando deixamos a amargura tomar conta de nossa vida, estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. Algumas consequências podem ser infelicidade, focando apenas nas coisas ruins da vida. Ingratidão, por não apreciar as bênçãos de Deus, pensando apenas na amargura. Ódio, por quem tratou mal. Atos de vingança e maldade. Influenciar outros a terem pensamentos negativos. Perda de amizades. Afastamento de Deus por se sentir zangado com Ele e com todo mundo. Assim foi com Ruth. Assim foi com a história daquela que um dia saiu da sua casa, da sua parentela. Assim foi com Noemi. Diante daquela situação que ela deixou a sua casa, a sua parentela. Mas o Senhor é aquele que transforma histórias, transforma vidas. E você que se encontra amargurado, talvez assim como Noemi, achando que Deus é culpado, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo na sua vida, saiba que o Senhor, Ele é especialista em transformar situações, transformar tragédias, e essa tempestade na sua vida que você está passando, ela é passageira, ela é momentânea. Nós cremos em um Deus que pode mudar essa situação a qualquer momento. Quantas pessoas foram feridas dentro de uma instituição religiosa, e hoje se encontram afastadas, não querendo mais congregar, não querendo estar na comunhão da igreja, por medo de serem feridas de novo. Escutei uma pessoa dessas que disse para mim: pastor, eu quero a Cristo, mas eu não quero a igreja. Pastor, eu não quero mais perder o meu tempo aos domingos, meus finais de semana na igreja, porque foi na igreja que eu encontrei gente safada, gente roubadora, gente mentirosa, gente enganadora, gente que me feriu. Pastor, eu fui abusada, pastor, por aquele que deveria me proteger e me guardar. E quantas pessoas estão desta forma, afastadas da comunhão da igreja, porque foram feridas, foram machucadas, não querem saber mais de igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso sempre aconteceu, porque a igreja com I minúsculo, aquela igreja institucional, aquela que tem CNPJ, aquela, infelizmente, entra todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas, e nem todo mundo que entra numa instituição religiosa, ela é crente, ela é um cristão. O próprio Senhor diz que no meio do seu campo Ele semearia a sua semente, mas também o diabo, Satanás, viria semear a sua semente, e as duas estão crescendo juntas. Então, no meio deste mundo, haverá sempre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo, aqueles que são joio, aqueles que são trigo. Eu não sei, mas eu tenho certeza que nesta noite, neste lugar, tem joio. Quem é joio aí, levanta a mão. Eu sei que tem, mas eu sei que tem trigo também. Tem um povo de Deus. E existem milhares de pessoas que estão assim, que dizem: eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Mas eu deixo dizer uma coisa para você: não tem como você dizer que ama Cristo e rejeitar aquilo na qual o próprio Senhor ama, e por ela morreu. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai escrever, dizendo que: maridos, amai a vossa mulher, como, vamos juntos? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é o propósito? Vamos juntos? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim era a igreja lá em Corinto. Tinha gente que mentia uma com a outra, tinha gente que levava juízo para roubar um ao outro, tinha gente que adulterava um ao outro, tinha gente mentirosa, tinha sim
era a igreja. Havia todo tipo de gente. Mas nesse mesmo lugar que muitas vezes você é ferido, você é machucado, você é traído, você é enganado. E é nesse lugar aonde o Senhor ordena a bênção. É nesse lugar aonde o Senhor ministra a cura. É nesse lugar aonde o Senhor transforma vidas. É nesse lugar que nós aprendemos a viver em comunhão uns com os outros, a amar uns aos outros, que nesse lugar nós aprendemos a perdoar e ser perdoado, a amar e ser amado, ser acolhido e acolher, a estar, compreender e ser compreendido. É neste lugar. É verdade que tem muita coisa que você não vai gostar, e você não precisa gostar mesmo. Você não precisa gostar do jeito do cabelo dessa irmã, da roupa desse irmão. Você não está aqui para julgar a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela come, por aquilo que ela dirige, pela roupa que ela veste, o jeito que ela fala. Nós não estamos aqui para julgar uns aos outros, mas o Senhor nos chama como igreja para amarmos uns aos outros. E Pedro diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Pessoas feridas virão para cá, pessoas machucadas virão para cá, pessoas doentes virão para este lugar, porque aqui é Betesda, porque aqui é um lugar de esperança, aqui é um lugar na qual as pessoas vão encontrar misericórdia. Só há um lugar na face da terra onde o amor foi derramado, e esse lugar se chama igreja. Se a pessoa vier à igreja e não encontrar aqui neste lugar misericórdia, num lugar pessoas que a amem, pessoas que respeitem, pessoas que passam por cima das suas questões pessoais, dos seus preconceitos, por amor, aonde vai encontrar? Aonde vai encontrar? Eu não tenho como lhe garantir que nesta comunidade você nunca será ferido, você nunca será ferida. Mas eu sei que neste mesmo lugar é onde você poderá desfrutar da graça do Senhor e de seu amor por meio da igreja. E por meio da igreja, que é a bênção, a cura, o amor, o crescimento espiritual, o desenvolvimento. Se você está ferido, machucado e pensando como essa pessoa que a igreja é perca de tempo, talvez você esteja apenas reagindo por estar com seu coração amargurado. Meu desejo é que nesta noite, e com um convívio na comunhão dos meus irmãos que aqui estão como igreja, você seja amado por esta igreja, você possa ser perdoado, e assim aprender a perdoar aqueles que te feriram, você aprender a ser compreendido e também a compreender a outros. Você não está aqui para gostar de fulano e ciclano, ou concordar com ele ou com ela, mas estamos aqui para adorar a Deus e amar uns aos outros em Cristo Jesus. O salmista, voltando ao Salmo 73, o Salmo 73, verso 21, ele vai dizer: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Parece que é uma pessoa descrente que está falando aqui, não é? Parece alguém que está longe da casa de Deus que está falando aqui. Parece alguém que está lá nas praças, nos becos, no mundo, dizendo, não é? Eu quando estou com meu coração cheio de inveja, de amargura. Mas nós estamos lendo um salmo que foi atribuído a um grande homem de Deus chamado Asaf. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Ele era um levita. Asaf foi um músico importante na época de Davi. Ele foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém, conforme diz 1 Crônicas, capítulo 15,
e verso 16, que diz assim: disse Davi aos chefes, aos levitas, que constituíssem a seus irmãos como cantores, para que os instrumentos músicos com aludes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com... quem é esse que vai levantar a voz com alegria de louvor? O verso 17 vai dizer: designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, a quem? Asaf, filho de Berequias. Estava ali ele. O verso 28 vai dizer: assim todo Israel fez subir com júbilo, com alegria, com cânticos, a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e símbolos, fazendo ressoar aludes e harpas. Ali está Asaf, está este homem do Senhor, andando, transportando a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Olha que grande festa para a nação de Israel. Mais de 20 anos a arca ficou fora da casa do Senhor, e ali estava o povo celebrando com alegria, louvando e engrandecendo o Senhor, e Asaf, o músico, conduzindo o povo em adoração. Meus irmãos, não foi só isso que Asaf fez. Quando a arca também foi transportada para o templo que Salomão construiu, lá estava Asaf, provavelmente já com mais idoso. Em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12, diz assim: e quanto todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedum, e os filhos de irmão deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, aludes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam trombeta. E sabe o que aconteceu? Diz o verso 13, meus irmãos, enquanto acontecia a adoração, a glória do Senhor encheu o templo, de tal maneira que eles não puderam ficar naquele local. E diz o verso de 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E quem estava ali? Asaf. Irmãos, pensa no homem que teve o privilégio de conduzir a nação de Israel em adoração, que teve o privilégio de contemplar a glória do Senhor. O legado de Asaf. Asaf deixou um grande legado para a sua futura geração. Passou-se muitos anos, reis se levantaram, a nação de Israel, de Judá, foi levada em cativo para a Babilônia. E quando o povo retornou depois de 70 anos de cativeiro babilônico, sabe quem foi nomeado para ser ali os músicos no templo? Esdras capítulo 3, verso 10 nos responde dizendo: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Olha o legado que Asaf deixou. Depois de Davi, quantas gerações vieram? Porque os meus filhos serão bênção, meus filhos serão bênçãos. Os filhos de Asaf receberam um legado dos seus pais, de geração a geração, a geração, a geração, a geração, a geração. E nós vemos os filhos de Asaf levando e conduzindo o povo de Israel à adoração. Meus irmãos, que legado, que legado. Que o Senhor nos ajude a deixar um legado de fé, de esperança e de amor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos, que eles possam levar esse legado de fé e de esperança, assim como a família de Asaf. Mas mesmo este homem, chamado por Deus, mesmo esse homem, ungido pelo Senhor para louvar e cantar e levar a nação de Israel a adoração, é o que escreve o Salmo 73. É atribuído a ele do Salmo 73 ao 83. Apesar de ele ser um levita, diz o Salmo 73, ele escrevendo o Salmo 73,
que quase se desviou da presença do Senhor. Ele quase se desviou quando permitiu que a inveja levasse o seu coração à amargura. O Salmo 73, abra sua Bíblia comigo lá. Veja só, olha o verso 2. Ele dizendo: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sádio, é nédio, o seu corpo é saradão, eles estão sempre saudáveis, eles estão sempre fortes. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a contemplar e ver a situação dos ímpios, diz aqui Asaf. Olha o verso 5, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que o cinge com um colar e a violência que o envolve com um manto. Verso de número 12 diz: e eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Asaf então começou a olhar a prosperidade dos ímpios, e começou a sentir inveja, a questionar a sua santidade, a questionar a sua integridade diante de Deus, a questionar a sua vida de crente, a sua vida de consagração, a sua vida de levita. Porque o crente não está imune, meus irmãos. O crente não está imune. Olha aqui para este homem de Deus, este homem que levou a nação de Israel em adoração. É o mesmo homem que vai olhar a prosperidade do ímpio e vai invejar a comida do ímpio, vai invejar a riqueza do ímpio e vai deixar que o seu coração se torne amargurado. E talvez eu esteja nesta noite ministrando e esta palavra possa estar te alcançando e dizer: pastor, é comigo. Eu estou assim desta forma. Eu lembro que eu estava fazendo um tratamento dentário lá em Sorocaba, quando eu estava em Sorocaba, e o dentista conversava e ele dizia: pastor, eu não entendo, pastor. Eu estudei, eu abri esse negócio, abri uma outra clínica numa outra região. Pastor, eu não queria nada mais, eu só queria um carro zero, eu só queria uma casa boa. Pastor, eu só queria poder viajar para fora, como todo mundo faz, pastor. Mas por que não consigo? Porque para mim não prospera. Porque o ímpio consegue, porque o ímpio está prosperando, porque eles estão com saúde, porque eles estão conseguindo viajar, porque eles estão conseguindo a sua casa, o seu carro. Enquanto eu que tenho trabalhado, tenho estudado, tenho me esforçado e não consigo sair dessa situação. Assim se encontra também um homem de Deus. Assim também se encontra a mulher de Deus muitas vezes. Mas diz o texto, verso de número 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha o homem que entregou a sua vida à santidade, o homem que entregou a sua vida ao serviço do Senhor, estava toda semana na casa do Senhor, todos os dias servindo ao Senhor, entregando o seu louvor. Ele está dizendo: será que com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração? Verso 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, verso 16, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Verso 17, vamos juntos? Até que entrei no santuário de Deus e atinei ao fim deles. Sabe quando é que o homem e a mulher de Deus limpa o seu coração da inveja, da amargura? É na casa do Senhor. É quando contempla
não na perspectiva humana, mas na perspectiva do Senhor. Porque a nossa perspectiva, ela é limitada, ela só encara as circunstâncias. Mas quando olhamos a perspectiva do Senhor, a perspectiva dele é de eternidade em eternidade, é dos tempos e dos tempos. Ele é Senhor, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. A história toda está nas mãos do nosso Deus. Até que entrei e atinei, até que entrei e com Ele coloquei o meu coração, alinhei o meu coração com o Senhor. E pôde contemplar que a finalidade desses ímpios não era dessa forma. Por mais que eles possam se apresentar bem, diz o verso de número 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados do terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar-se, desprezará a imagem deles. Ah, irmãos, quantas vezes valorizamos as coisas erradas, quantas vezes, em vez de usarmos as coisas e amarmos as pessoas, muitas pessoas estão usando as pessoas e amando as coisas. Quantas vezes estamos trocando por uma falsa mentira que Satanás tem colocado aí, vendido pelas redes de comunicação, vendido, dizendo que você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de um celular novo, você precisa de um carro novo, você precisa disso, daquilo, te inflamando o seu coração, porque o vizinho tem, o vizinho conseguiu, a pessoa possuiu, então você está de fora, você não está incluído. Assim nós vimos na história que foi contada. Não foi o Daniel, como era o nome do outro? Rodrigo. Assim foi a história do Rodrigo. O Rodrigo queria ser incluído. O Rodrigo queria fazer parte do grupo. Enquanto agora, nesse momento, estão disputando quem é mais mal, até mente para dar a fama. Assim foi a história daquele que faleceu, aquele cabo, como é o nome dele? Bruno, que disse que matou não sei quantas pessoas. Ele disse: não, eu coloquei isso na minha conta para me fazer famoso, porque a vileza é desfrutada neste mundo. As pessoas têm alegria de fazer o mal e disputam, mas você, meu irmão, e você, minha irmã, ei, você que tem conservado a sua santidade, a sua pureza, se guardado para o seu marido, para a sua esposa, se respeitado a sua esposa, respeitado o seu marido, ei, você não é tolo, você não é bobo, você é um homem, uma mulher de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor, você é separado, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é uma nova criatura. Então ele entrou e ele viu o fim daqueles. Essa semana eu estive no sepultamento de uma pessoa, de um parente, de uma irmã da nossa igreja. E a angústia de quando o caixão foi fechado. E aquela senhora gritando e dizendo: eu quero ele. Mas chegou um momento que não vai tê-lo mais. Ah, irmãos, não troquemos, não nos enganemos, reconhecemos as verdadeiras riquezas, e o salmista só vai reconhecer isso quando ele entra em comunhão com o Senhor, porque o diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, o diabo tem cegado muitas pessoas, o amor ao dinheiro tem deixado pessoas cegas, pessoas que estão se machucando, pessoas que estão se enganando, pessoas que estão roubando umas às outras, se machucando por causa do dinheiro, por causa da fama. Ei, meu irmão e minha irmã, há alguém que te conhece e que sabe o seu nome, sabe o seu endereço e que nunca vai te abandonar. E diz o texto no verso de número 23: todavia, vamos juntos? Todavia,
estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Verso 24. Vamos juntos? Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quem é outro que você mais se alegra? Se o seu coração está se alegrando nos tesouros deste mundo, se o seu coração está se alegrando nos relacionamentos da vida, se o seu coração está nas coisas deste mundo, meus irmãos, que você entre nesse momento agora em comunhão com o Senhor, e que o Espírito Santo possa te mostrar o quanto você é amado, o quanto o Senhor tem cuidado de você, o quanto Ele tem cuidado de você, e Ele nunca vai te abandonar. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter aqui na face da terra. Você quer se livrar dessa amargura? Pergunte a si mesmo, por quê? Qual é a causa dessa amargura? O salmista Asaf reconheceu que a causa era a inveja. A equipe de louvor. Asaf reconheceu que a causa era a inveja, mas ele não lidou com isso sozinho. Ele foi para a casa do Senhor. Olha o verso 16 e 17 novamente na NVI, diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Se você tentar entender com a lógica humana, se você tentar entender com os pensamentos humanos, é provável que você vai se encontrar perdido no raciocínio, na lógica, porque o nosso Deus, Ele vai além da nossa lógica, além do nosso raciocínio. Ele é um Deus na qual Ele pode todas as coisas. Se você tentar sozinho, somente neste mundo, olhando para as coisas deste mundo, você vai se perder. Por isso que nós temos uma revelação especial. A revelação especial para mim e para você se chama Jesus, o Nazareno, o Deus Emanuel, o Deus conosco, se encarnou e andou entre nós. Para entendermos as coisas de Deus, não basta apenas olharmos para nós, olharmos para a natureza, olharmos para as coisas, mas para entendermos as coisas do Senhor, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e ver nele o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama, o quanto você é amado de Deus, o quanto você é amada de Deus. Em João capítulo 3, verso 16, você que conhece, sabe de cor, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Ei, talvez você não consiga alcançar os milhões da vida, talvez você não consiga viajar os países que você tem sonhado, talvez você não consiga ter o carro ou a casa que você tem sonhado, mas deixa eu dizer uma coisa para você: há um lugar preparado para você, muito melhor do que aquilo que os seus olhos podem ver, que as suas mãos possam tocar. Irmãos, Paulo vai dizer: se você soubesse que aquilo que Deus tem preparado para você não passou em coração nenhum poeta, nenhum sábio deste mundo pode contemplar aquilo que Deus tem preparado para os seus. E sabe qual que é o versículo chave desse texto? Do Salmo 73. O versículo chave desse texto é o verso 1. Olha comigo o verso 1. O verso 1, você que quer se manter um homem e uma mulher fiel a Deus até o final da sua vida, você quer? Ou você está em dúvida ainda, como Asaf? Você está em dúvida que aquilo que Deus tem para você é melhor do que o mundo pode te oferecer? Ei, meu irmão e minha irmã, olha só esse verso de número 1. Que você possa guardar isso no seu coração. O salmista, ele começa algo muito importante que marca a vida de Asaf.
e que deve marcar a nossa vida. Com efeito, Deus é bom. A bondade de Deus, ela não falha. Deus é bom, mesmo quando nós não entendemos. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo vai dizer assim: sabemos, vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são amados por Deus. Eu não sei porque te causou, está lhe causando essa tempestade na sua vida, esse momento de dor, de desespero, essa situação que você está enfrentando. Eu não sei porque, não sei se este homem vai voltar, essa pessoa que te rejeitou vai voltar, eu não sei se essa pessoa que lhe abandonou vai voltar, eu não sei se você vai conseguir abrir essas portas que você tem tanto sonhado, eu não tenho a resposta para isso. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E eu não sei a circunstância que você está vivendo, mas procure sabedoria no Senhor, que essa situação que você está sofrendo, chegue mais perto do Criador, chegue mais perto do Salvador, e seja amado por Ele, seja cuidado por Ele, que nesta noite o amor do Senhor possa ser derramado no seu coração, e você saiba que você não está aqui por acaso. Ele não te abandonou. Se todos te abandonaram, se todos te rejeitaram, Deus lá na cruz prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Meus irmãos, voltando ao Salmo 73, verso 1. Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom para com Israel, para com os corações. Mais uma vez, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração. Quero perguntar, como está o seu coração nesta noite? O salmista reconheceu que o seu coração havia inveja e levou à amargura, mas ele foi até o Senhor. Eu ia dizer para você limpar o seu coração nesta noite. E como você pode limpar o seu coração? Você pode limpar o seu coração? Você pode limpar o seu coração? Nenhum médico na face da terra pode limpar o seu coração. Nenhum psicólogo na face da terra pode limpar o seu coração. Nenhum remédio na face da terra pode limpar o seu coração. Mas o Criador, aquele que te formou, é o mesmo que nesta noite pode entrar na sua vida e pegar o seu coração de pedra e colocar no coração de carne. Esse mesmo Deus que te criou pode soprar o seu Santo Espírito sobre a sua vida e tirar você do caminho da morte, e te limpar e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor faz algo novo na sua vida, toque em você, te transforme. Meus irmãos, não saia daqui como você entrou, mas diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu lhe confesso, como o salmista reconheceu a sua amargura, as suas invejas, mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é bom para com Israel. Toca em mim de novo, Senhor. Toca em mim, Senhor, e limpa o meu coração. Me dá um coração puro, um coração novo, pois só o Senhor pode fazer isso. Salmo 51, o salmista vai dizer, verso de número 2: lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso de número 10, ele vai dizer, Salmo 51, vamos juntos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não é o pregador que vai fazer isso, não são as minhas palavras que vão fazer isso, mas nesta noite, o Deus que se faz presente aqui,
Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode mudar esse coração amargurado. Ele pode remover essa amargura, essa raiz de dentro de você. Ele pode tirar esse coração invejoso, esse coração ganancioso, esse coração que tem te levado afastado de tudo e de todos. Nesta noite, o Senhor pode fazer essa cirurgia. Ele pode entrar na sua vida e modificar esse seu coração e encher você do seu Santo Espírito. Faça agora, Senhor.